Olá pessoal, vamos falar sobre síndrome de Grisel. A síndrome de Grisel é definida como uma subluxação da articulação atlantoaxial espontânea que geralmente ocorre após processos infecciosos. A maioria dos autores não utiliza esse termo subluxação da articulação atlantoaxial. Eles utilizam o termo fixação rotatória de C1 sobre C2. Porque na maior parte das vezes não existe uma real luxação entre o atlas e o axis, mas sim, a atlas está fixamente rodado sobre C2, dentro dos limites normais da amplitude de movimento destas vértebras. Claro, né, pessoal, eu estou trazendo aqui uma definição médica, porque para nós, fisioterapeutas quiropraxistas, certamente é definido como uma subluxação atlantoaxial. A síndrome de Grisel também é conhecida como luxação inflamatória de C1 e C2, luxação espontânea de C1 e C2, subluxação de C1 e C2 não traumática e desvio rotacional de C1 e C2. Todos esses termos se aplicam à síndrome de Grisel. Ela foi descrita pela primeira vez por Bell em 1830 e ele relatou o caso de uma paciente que foi a óbito após subluxação atlantoaxial secundária a uma úlcera sifilítica da faringe. A descrição mais atual, então, é atribuída a Grisel, que dá nome à síndrome e data de 1930. As taxas de incidência e etiologia da síndrome de Grisel ainda não são bem conhecidas, mas, como eu comentei, é muito mais associado a casos em crianças e raro em adultos. Alguns autores trazem na literatura que os casos de adultos estão associados a trauma cervical, porém também encontrei artigos que falam da síndrome de Grisel, que evoluiu após quadros infecciosos prévios. Então, com relação à síndrome de Grisel em crianças, as patologias mais associadas são infecção do trato respiratório superior, na sua absoluta maioria, 83% dos casos, abscesso retrofaríngeo, cachumba, procedimentos cirúrgicos da cabeça e do pescoço. Ou seja, essas crianças tiveram uma infecção prévia que foi tratada, porém o foco infeccioso migrou para a articulação atlantoaxial. A síndrome de Grisel é relatada em pacientes em idade de 5 a 12 anos e a dominância de gênero não foi detectada. Então aqui eu trago um artigo falando da síndrome de Grisel em pacientes adultos. Como eu comentei anteriormente, alguma literatura traz a relação da síndrome de Grisel em adultos após um trauma, principalmente automobilístico, mas esse artigo fala da síndrome de Grisel que evoluiu após um quadro infeccioso. Então, traz o estudo de caso de 2 pacientes, uma mulher de 50 anos, usuário de drogas injetáveis, que teve uma amigdalite 2 semanas antes de apresentar o quadro de síndrome de Grisel. E também o caso de um homem de 53 anos, que chegou no serviço de saúde com infecção gastrointestinal, teve hemocultura positiva, porém sem um foco infeccioso identificado, também evoluiu para síndrome de Grisel. Como eu comentei anteriormente, a etiologia da síndrome de Grisel ainda não é bem estabelecida, mas acredita-se que as veias da região faringe, que perfuram a face pré-vertebral, elas drenam para os plexos venosos periodontoides, e isso é uma possível via de disseminação de processos inflamatórios faríngeos para a articulação atlantoaxial. Então, esta inflamação vai causar instabilidade ligamentar e também pode estar associado a um processo de descalcificação de C1 e C2, causando um enfraquecimento da inserção do ligamento transverso.
A classificação da síndrome de Grisel, ela é baseada no sentido e na distância do deslocamento do atlas sobre o axis. E ela foi construída por Fielding e Hawkins. Então, nós temos 4 tipos de síndrome de Grisel, 4 tipos de desvios. Tem o desvio tipo 1, é um desvio rotatório do atlas sem deslocamento anterior. E neste tipo, o desvio ocorre dentro do arco de movimento normal entre C1 e C2. O tipo 2, que é um desvio rotatório com deslocamento anterior do atlas menor do que 5 mm. Tipo 3 tem um desvio rotatório com deslocamento anterior do atlas maior do que 5 mm. E do tipo 4 há um desvio rotatório com deslocamento posterior do atlas sobre o axis. Então, aqui nessa figura, nós temos o tipo 1, o tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. Estão esquematizados. As principais manifestações clínicas da síndrome de Grisel são dor cervical e perda da mobilidade do pescoço. Ao exame clínico é possível observar que o paciente está com a cabeça inclinada para um lado e rodada para o lado oposto. A palpação, o músculo esternocleidomastoide está relaxado do lado que a cabeça está inclinada e tenso do lado oposto. Devido a esse fato, a fixação rotatória de C1 e C2 também é chamada de torcicolo paradoxal, ou seja, torcicolo adquirido na infância. Outro sinal encontrado no exame físico é o desvio do processo espinhoso de C2 para o mesmo lado da cabeça, chamado de sinal de Sudeck. Aqui eu queria chamar a atenção que a síndrome de Grisel pode acontecer inclusive em bebês, e vai se ver a criança adotar essa postura da rotação e inclinação cervical. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui apenas para chamar a atenção sobre isso. O raio-x aqui não é desta criança, tá? É um raio-x apenas que demonstra as alterações radiológicas. Sendo que aqui há um aumento da distância entre o atlas e o axis, percebido nesse sentido, e aqui também há uma alteração do espaço articular entre atlas e axis. Então, o diagnóstico ele é feito através dos sinais clínicos e exames de imagem. A radiografia cervical transoral é a que evidencia essa simetria da articulação C1-C2 e também a incidência lateral. A tomografia é que traz bastante clareza a respeito do diagnóstico da síndrome de Grisel. Então, aqui eu coloquei algumas opções de tratamento com relação aos tipos, né? O tipo 1 vai utilizar antibiótico terapia e um colar cervical macio. O tipo 2 utiliza antibiótico terapia e talvez um colar cervical rígido. O tipo 3 utiliza antibiótico terapia, tração cervical ou redução fechada, seguida por um colete de extensão, do tipo Halo ou órtese de Minerva, que eu vou mostrar mais à frente. E o tipo 4 é a redução cirúrgica e fusão de C1 e C2. Então, aqui eu trago algumas imagens referentes às opções de tratamento. Aqui nós podemos observar esse colete em forma de auréola, né, que vai manter a estabilidade atlântico axial. Aqui nós podemos observar essa fusão de C1 e C2 através de um procedimento cirúrgico. Essa aqui é a órtese de Minerva e também é utilizado o tracionamento cervical. Então, este foi o artigo mais amplo que eu encontrei a respeito da síndrome de Grisel. Eles fizeram um estudo retrospectivo de 35 casos
atendidos num serviço de saúde em São Paulo. Então, eles encontraram pacientes do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, sendo que nenhum foi classificado como tipo 4. O tratamento mais utilizado foi o colar cervical, seguido pela tração e artrodese. Na maioria dos casos, a fixação é reversível somente com o tratamento conservador, em especial se for precoce. Em casos de evolução tardia, da síndrome de Grisel, pode ser necessária a tração mentoneira ou craniana e, nos casos irredutíveis, a artrodese de C1 e C2. Então, eu trago algumas informações a respeito do prognóstico, também relacionado ao artigo anterior que eu mencionei. Então, a síndrome de Grisel é uma doença que tem evolução benigna na maioria dos casos. As complicações decorrentes do tratamento são escassas. A maioria dos tratamentos com colar e tração mentoneira não apresentam complicações. O tratamento conservador com colar cervical ou tração mentoneira é o suficiente na maioria dos pacientes. Nos casos em que o desvio da fixação é mais profundo ou quando o diagnóstico é feito tardiamente, o uso da tração com ralo craniano ou artrodese podem ser necessários. Pacientes no pós-operatório podem apresentar infecção no sítio da inserção de fixação. Essa é uma complicação da fixação por artrodese. E o paciente que apresentou déficit neurológico obteve a resolução espontânea do quadro. Eu esqueci de mencionar esse caso, mas vou falar dele agora. Um dos pacientes atendidos no serviço de saúde, ele já chegou no atendimento, na avaliação, com déficit neurológico, parestesia no braço e na região do ombro. E esse paciente foi feito tratamento e ele teve resolução espontânea do quadro neurológico. Então, algumas referências e eu agradeço a atenção de todos.